Bom, eu examinei vários esquartejadores. O que eu posso dizer nessa minha longas, curtas décadas de exercício ininterrupto de psiquiatria forense é que nenhum esquartejador que eu examinei, nenhum era totalmente normal do ponto de vista mental. Quando eu digo que não era normal, isso não implica em ser louco, doente mental, alienado mental, tá assim rompido totalmente com a realidade. Não, não é isso. Elise Matsunaga foi condenada por ter esquartejado o marido dentro do apartamento onde estava a filha recém-nascida do casal. Mas será que o crime foi premeditado ou, na verdade, ela foi movida por violenta emoção, pois teria sido agredida pelo esposo? Elise contou com a participação de mais alguma pessoa para cometer o crime e que a polícia não identificou? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime brutal que aconteceu dentro de uma cobertura duplex de alto padrão no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo. Marcos Kitano Matsunaga e Elise Araújo se conheceram em 2004. E eles se conheceram, na verdade, através de um site de relacionamentos, o qual Elise utilizava para se oferecer como prostituta. Marcos era casado, mas manteve relacionamento extraconjugal com Elise durante 3 anos, acredite se quiser, até que ele decidiu se divorciar para casar com Elise, e isso aconteceu no ano de 2009. Marcos Kitano Matsunaga nasceu em São Paulo e seus avós fundaram a empresa do ramo alimentício Yoki em 1960. Marcos frequentou as melhores escolas paulistanas e, ao concluir o ensino médio, estudou administração na FGV para que ele pudesse assumir a empresa construída pela família. Elise Araújo Giacomini nasceu em 29 de novembro de 1981 e ela nasceu em uma família de poucos recursos na cidade de Chopinzinho, que tem pouco mais de 20 mil habitantes. Elise foi criada pela mãe solteira, que era empregada doméstica. Elise passou a infância na cidade e estudou em colégios públicos, onde era tida como boa aluna e não teve problemas de comportamento. Aos 18 anos, presta atenção, Elise se mudou para Curitiba, a 400 quilômetros da cidade de Chopinzinho, onde ela foi fazer um curso técnico de enfermagem e passou a trabalhar em um hospital. Pouco tempo depois, ela resolveu se mudar para a cidade de São Paulo, onde tornou-se uma prostituta, oferecendo seus serviços por um site de relacionamentos. Elise Matsunaga, ela usava o apelido, o nome de Kelly, num site de relacionamento onde ela conheceu o marido. A frase de chamada do anúncio dela era, abre aspas, sou uma loirinha muito carinhosa, você não vai se arrepender. No anúncio desse site, Elisa teria 18 anos e medidas esculturais. Ela colocou no seu anúncio que ela tinha 1,65 m de altura, pesava 50 quilos e usava manequim 36. O site prometia mais 20 fotos da moça, prometia também um vídeo erótico e ainda fornecia o telefone dela para quem se interessasse em ter uma noite de prazer com a tal de Kelly. Deixa eu te contar agora o que a minha equipe de produção descobriu para você entender todo o contexto da relação amorosa entre eles. E puxando esse gancho, eu queria aproveitar para te apresentar uma plataforma que eu conheci, a Manual. Olha, a plataforma Manual ajuda homens a cuidarem da própria saúde com praticidade, discrição e sem aquela burocracia de ficar indo de médico em médico ou de farmácia em farmácia. Inclusive, olha só o que eu recebi deles. Funciona assim. Você entra no site, anota aí, www.manual.com.br, responde um questionário médico e, se você for indicado, recebe o tratamento personalizado na sua casa, com frete grátis e total acompanhamento clínico online pelo WhatsApp. E agora, no mês dos namorados, está rolando uma promoção exclusiva. Vamos lá!
usando o meu cupom, anota aí, na Cena 40, ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você ganha 40% de desconto no primeiro pedido e ainda leva essa bag exclusiva, só até o fim de junho, hein? Então, já sabe, cuide de quem você ama, mas também cuide de você. Agora, bora voltar para o caso. Vamos lá. Elise viveu como amante do executivo do Marcos por 3 anos, sem que a mulher de Marcos na época desconfiasse de nada. Ele resolveu se separar de uma hora para outra da sua esposa para se casar com Elise, e tudo isso aconteceu em outubro de 2009. A conclusão que chegamos é que Marcos realmente se apaixonou por Elise. Olha, a festa de casamento de Marcos e Elise foi de arromba, 300 convidados, e aconteceu no civil e também no religioso, na igreja anglicana que o casal estava praticando. A verdade, pessoal, é que Elise estava vivendo um verdadeiro conto de fadas. Ela saiu do site de anúncios de garotas de programa para se casar com o CEO de uma grande empresa alimentícia. O casal foi morar num duplex cobertura no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo, Zona Oeste. Segundo depoimentos de familiares e conhecidos aos investigadores, o casal tinha empatia e viveu em perfeita harmonia até meados de 2010. Elise e Marcos possuíam um certificado de registro do Exército Brasileiro para colecionar armas e também para atirar e caçar com essas armas. Em outras palavras, eles se enquadravam na modalidade CAC, que é a colecionadora, atiradores e caçadores, que dá o direito à posse dessas armas de fogo. Eles gostavam de fazer caçadas juntos e sempre se mostravam sorridentes depois de abater um animal. O cabeleireiro de Elise chegou a dizer que ela gostava de mostrar os seus troféus, que na verdade era a cabeça dos animais mortos, e ela colocava tudo isso na parede do seu apartamento. Mas Elise conta que de uma hora para outra o marido tinha mudado de comportamento. Ele saía, não dava muita bola. Eu acreditei que era por causa do trabalho, mas depois eu achei que estava alguma coisa estranha. Mas em meados de 2010, Elise começou a desconfiar que ela estava sendo traída pelo marido. Com o computador aberto e tinha uma moça chamando ele no Skype. Eles tinham marcado encontro lá. Essa moça era funcionária. Contudo, Elise diz que ia se separar até descobrir que estava grávida no final de 2010. E aí, ela tentou se reaproximar do marido. Ele estava grávida. Falei pra ele, e aí ele pediu perdão, que ele não ia fazer mais. A criança do casal nasceu em abril de 2011. Guarde bem essa data. Depois que ela nasceu, alguns meses, ele começou a se afastar. Quantos meses? Ela tinha uns 6 meses. A desconfiança de Elise voltou à tona e, a partir de então, brigas e desentendimentos começaram a fazer parte da rotina do casal. Elise contou ao delegado do caso quando que o casamento começou a ruir. Alguns meses ele começou a se afastar. Quantos meses? Ela tinha uns 6 meses. Segundo ex-funcionárias do apartamento do casal, as brigas entre eles se tornaram constantes. Em um dos relatos, o empregado disse que Elise obrigou Marcos a demitir uma secretária depois de desconfiar que eles estariam tendo um caso. Tempos depois, Elise encontrou mensagens trocadas entre Marcos e uma outra mulher que tornaram ainda mais fortes as suas desconfianças em relação ao marido. Mas, no final de 2010, Elise engravidou e depois do nascimento da filha do casal, as brigas foram amenizadas por um tempo. Vai vendo, em março de 2012, eles começaram a fazer terapia de casal para ver se a relação melhorava. Essa sua pergunta é boa, isso tanto faz. Quando a pessoa tem um determinado tipo de personalidade, como é o dela, são personalidades que nascem de certa forma, desenvolvem aquela forma com a qual a pessoa nasceu e vai morrer assim.
Então não são as terapias não são, milagrosas que salvam todos os casais, etcétera. É uma tentativa que pode dar certo, como pode não dar. No caso dela, não deu. 20 dias antes do crime, parecia que o casal estava se reconciliando. Marcos chegou a mandar um e-mail para Elise, abre aspas, temos que esquecer o que passou, parar de nos magoarmos e recomeçar tudo. Elise respondeu esse e-mail, nós conseguimos o conteúdo, abre aspas. Quero desesperadamente parar de brigar. Me sinto tão fraca e incapaz. Quero ter de volta o homem por quem me apaixonei. Eu te amo muito. Mas vai vendo, isso durou muito pouco e as brigas continuaram. A mulher voltou a desconfiar da infidelidade do marido nos últimos meses antes do crime, quando ela reclamava da apatia sexual de Marcos Matsunaga e também reclamava da falta de relacionamento entre os dois como marido e mulher. Ele era agressivo, grosseiro. O que é agressivo? Te batia? Não, Agressão que é verbal? isso. Mas vai vendo o que nós descobrimos. Em maio de 2012, Elise descobre uma troca de e-mails entre o seu marido e uma acompanhante do site Escortes Vogue. Guarde bem esse site, que na verdade é o mesmo site onde Elise costumava anunciar os seus próprios serviços quando ela era garota de programa e conheceu Marcos Matsunaga. Elise, naquela oportunidade, entrou em contato com outras amigas do site e ela ficou sabendo que o marido continuava encontrando mulheres de programa. Na minha concepção, não se trata o crime que ela praticou, não se trata de crime de ciúmes e de possessão. O crime dela foi praticado, na minha concepção, a conclusão que eu cheguei, por outros motivos. Ela tem um defeito grave de personalidade. E esse defeito grave de personalidade levou ela a praticar o delito que ela praticou. Foi tudo muito bem planejado. Ela vinha planejando fazia algum tempo, e assim ela agiu. Desde o início do planejamento, que é um planejamento mórbido, a execução, que também é uma execução planejada, e também o posterior, o depois do delito. Ela agiu tudo premeditadamente. No início de maio de 2012, Elise procura um advogado para discutir sobre um possível divórcio entre o casal. A mulher desejava saber o que ficaria de caso com ela se ela se separasse de Marcos e quais os direitos ela teria se eventualmente ela entrasse com um processo de divórcio. Ou seja, é possível concluir que Elise já imaginava que o casamento com o milionário poderia terminar de uma hora para outra. Mas ao invés de buscar uma separação judicial, Elise resolveu, no dia 13 de maio de 2012, ela contratou um detetive particular para seguir o marido. Para deixar o marido à vontade para aprontar, Elise arrumou uma viagem para a sua cidade natal, que é Chopinzinho, que fica no estado do Paraná. E ela inventou isso com a desculpa que ela iria mostrar a filha pela primeira vez para a sua mãe. E aí, o detetive foi muito bem orientado por Elise. Seguir ele, registrar onde ele fosse, que ela suspeitava que ele tinha um relacionamento fora do casamento, e tinha nome de 3 pessoas, de 3 moças que ele poderia estar saindo. Ela repassou esses nomes para você? Passou os nomes e queria que a gente seguisse isso para saber se ele estava encontrando com alguma delas. Elise queria provas. O detetive profissional registrou tudo sobre o encontro de Marcos com sua amante, que também era a garota de programa. Marcos não percebeu um segundo sequer que estava sendo vigiado e filmado por experientes detetives particulares. Percebe-se pelas imagens que o casal se portava como namorados. Elise ficou furiosa quando descobriu quais restaurantes e lugares o marido estava levando a amante. Inclusive foi nos restaurantes que ela comentou com a gente que ela conhecia até os maîtres. Nesse restaurante de luxo,
Marcos aparece no balcão do bar e pede champanhe com a amante e os dois trocam carícias. Depois, o casal é flagrado na mesa jantando. No final do dia, o detetive mandou o relatório completo para Elise Matsunaga, que estava lá em Chopinzinho. Também por O escrito. relatório por escrito, o horário que a gente chegou, dá uma tomadinha do endereço, a hora que a pessoa está saindo. Ela volta para São Paulo no dia 19 de maio de 2012, dia em que ocorreu o crime. Bom, eu vou te contar tudo, presta atenção. Ela volta para São Paulo no dia 19 de maio de 2002. Marcos Matsunaga buscou Elise no aeroporto e levou em seu carro de luxo para o apartamento onde a família morava. Às 18h30, vai vendo, Marcos, Elise, a filha do casal e a babá sobem no elevador até a cobertura onde o casal vivia. Entre 18h30 e 19h30, a babá deixa o apartamento onde agora estão apenas o casal e a filha de apenas 1 ano. Segundo o depoimento de Elise à polícia, foi nesse momento que ela revelou ter descoberto a traição, iniciando uma discussão acalorada com o marido. Às 19h30, Marcos aparece descendo pelo elevador até o térreo e ele foi buscar uma pizza. Marcos ficou furioso quando descobriu que a sua esposa, com seu dinheiro, pagou um detetive particular. Após xingá-la, acabou desferindo um tapa no rosto de Elise, além de ironizar o seu passado como prostituta. Foi isso que Elise disse ao delegado. Dali desenrolou uma briga, né, uma discussão entre eles, houve um tapa desferido e a questão foi se desenrolando naquela seara até o momento do tiro. Veja como foi a reconstituição feita pela polícia desse momento. Diante de todo o fervor dessa discussão, Elise percebeu que Marcos estava perto de uma das armas de fogo que havia na casa. Assim, temendo que ele pudesse se utilizar da mesma, Elise correu ao outro cômodo da residência, atrás de uma outra arma de fogo, que, segundo o que disse em depoimento à polícia, ela teria pegado apenas a arma para intimidar o marido. Vai vendo, hein? Entre 19h30 e 23h30, Elise, com a arma de fogo já em sua mão, apontou para Marcos, o qual, mesmo diante dessa ameaça, vai vendo, continuou as ofensas. Foi isso que Elise disse ao delegado. Num determinado momento, Elise dispara a pistola uma única vez, atingindo Marcos Quitano com um tiro na cabeça queima-roupa de cima para baixo. Eu tirei porque ele estava vindo para cima. Quanto a ter agido sob forte emoção, absolutamente não. Ao contrário, ela é de uma frieza extraordinária e surpreendente, que eu posso contar detalhes que eu soube que teve um filme sobre ela. Até me perguntaram se eu assisti. Obviamente que não, porque eu não dou a liberdade poética para um filme. Eu sou técnico, então eu vejo a realidade. E no filme é liberdade poética que eu não dou. Mas eu fiz algumas perguntas para quem assistiu, para ver se aquilo que de fato aconteceu constava do filme. E a resposta foi não. E nessa resposta, nesses detalhes, mostra a personalidade dela absolutamente, vamos pôr assim, gelada. Ela sem sentimentos superiores de piedade, de compaixão e de altruísmo, que são 3 itens que depois nós podemos comentar. Como Elise tinha feito um curso de técnico de enfermagem, ela em tese conhecia as nuances do corpo humano, razão pela qual resolveu esperar o sangue coagular para que ela pudesse destrinchar o corpo do marido, sabendo também que deveria começar pelas partes em que havia apenas ligamentos, pois seria mais fácil de cortar. Estava onde quando aconteceu você realizou esse disparo na gente? Não. E depois o que aconteceu? Caiu. Pode
A verdade é uma só. Elise esquartejou Marcos em 6 partes: cabeça, braço, tórax e as pernas. O advogado, Dr. Luiz Flávio Durso, contratado pela família da vítima fatal, conta como foi o esquartejamento. Eis então, de posse de uma faca, o degola. E isto determina a causa-mortes. O laudo estabelece que a causa-mortes foi por asfixia em razão de aspiração do sangue por conta da decapitação. Assim sendo, ela começa a esquartejá-lo, ele ainda estava vivo. Efetivamente, o gesto foi extremo, brutal, monstruoso e ela foi descoberta. Não ficará impune, será levada a julgamento, punição haverá, justiça será feita, é o que nós esperamos, e efetivamente a vida do Marcos ninguém devolverá. Bom, eu examinei vários esquartejadores. O que eu posso dizer nessas minhas longas, curtas décadas de exercício ininterrupto de psiquiatria forense, que nenhum esquartejador que eu examinei, nenhum era totalmente normal do ponto de vista mental. Quando eu digo que não era normal, isso não implica em ser louco, doente mental, alienado mental, tá assim rompido totalmente com a realidade. Não, não é isso. Existem perturbações da saúde mental que são próprias daqueles indivíduos que vivem na zona fronteiriça entre a normalidade mental e a doença mental, que são justamente os condutopatas, psicopatas, sociopatas, loucos lúcidos, loucos morais, que é o caso dela. Por quê? Não são propriamente doentes mentais e não são propriamente normais mentalmente. A diferença desses indivíduos é que esses fronteiriços, como ela, não rompem com a realidade. Ou seja, não é algo de loucura, feito na loucura, na violenta emoção ou na alucinação, no delírio. Não, não rompem com a realidade. Agora, diferem das pessoas normais mentalmente, porque são indivíduos que não têm sentimentos superiores, por exemplo, de piedade, de compaixão, de altruísmo. Ou seja, não tem remorso nenhum, é zero remorso, como é o caso dela, zero remorso. É tudo muito egocentrado, só interessa aquilo que interessa para ela. Ou no caso, aquele indivíduo que fica na fronteira, ele só se preocupa com ele. É altamente egoísta, não tem ressonância afetiva com aquilo que faz. Então, no caso dela, o esquartejamento é algo frio, natural, porque uma pessoa normal não esquarteja, porque o esquartejamento ele vai para além da morte. Não é só a morte naquele momento que matou e pega e vai embora ou esconde o cadáver, etc. O esquartejamento é além da morte. O depoimento dela para o juiz e na delegacia de polícia, quando ela foi perguntada sobre esquartejamento, é de uma frieza absoluta. Ela conta que ela teve dificuldade, conta com frieza, que teve dificuldade para separar, por exemplo, o corpo da cabeça, por causa da coluna, mas com frieza. Uma frieza realmente que só um esquartejador consegue ter, porque é algo para além da morte, é um vilipêndio de cadáver. Então é muito difícil as pessoas, muito difícil não, eu nunca examinei nenhuma pessoa normal que tivesse esquartejado. Após isso, Elise colocou os restos mortais do marido dentro de diferentes sacos de lixo, literalmente embalando os pedaços para colocar dentro das malas de viagem do casal, de modo que pudesse sair do prédio sem maiores questionamentos acerca do que ela estava carregando. Vai vendo, hein? No dia 20 de maio de 2012, mesmo dia do assassinato, por volta das 11 horas da manhã,
Elise saiu do apartamento carregando 3 malas grandes de viagens com o corpo de Marcos Matsunaga dentro do carro e rumo ao Paraná. Ela entra no elevador e coloca mala por mala. Observe que as malas estão pesadas. Após chegar até o andar da garagem, Elise retira as 3 malas com dificuldade. Porém, no meio do trajeto, quando ela estava indo para o Paraná, ela refez o percurso e decidiu que não iria sair do estado de São Paulo. E ela resolveu abandonar as malas, abandonar o corpo de Marcos, que estava em sacolas, em uma rodovia localizada na cidade de Cotia, São Paulo. Às 23h50, ela retorna ao prédio de luxo, sem as malas, é claro. Veja que ela está irrequieta, mexendo bastante no interior da bolsa. Parece estar organizando os seus pertences. Um corpo de homem asiático e forte, com quase 1,90 m de altura, foi encontrado no dia 23 de maio de 2012 e foi encaminhado para a investigação através do DHPP. Vamos lá. No dia 4 de junho de 2012, a polícia identificou que essa vítima encontrada morta se tratava do famoso empresário Marcos Kitano Matsunaga, até então desaparecido. Elise tinha feito um BO de desaparecimento do marido. No final do dia em que a perícia identificou o corpo encontrado como sendo de Marcos Matsunaga Ioki, os delegados do DHPP passaram a analisar as imagens do circuito de câmeras de segurança do edifício de alto padrão que o casal morava. Foi nesse momento que Elise Matsunaga foi colocada como suspeita pela morte do marido. O delegado agiu rápido e pediu a prisão temporária dela, o que foi concedida rapidamente pela Justiça Criminal. Vamos lá. Tal prisão foi motivada pelo fato de ter imagens de Marcos Matsunaga entrando num apartamento. Porém, o delegado não encontrou imagens do homem saindo do edifício. No apartamento do casal, a polícia encontra sacos plásticos iguais ao que continha o corpo de Marcos Matsunaga. Também foi encontrada uma grande quantidade de armas, sendo uma do mesmo calibre que matou o empresário, ou seja, uma pistola calibre 380. 8 de junho de 2012, foi determinado pela Justiça que a filha do casal ficaria sob a guarda de uma tia de Elise. A família de Marcos Kitano disse na época que não pretendia entrar na Justiça para disputar a guarda da filha do casal, que à época tinha apenas 1 ano de idade. Elise permaneceu presa desde o dia 4 de junho de 2012 no presídio de Tremembé, Vale no Paraíba, até o dia do seu julgamento, que aconteceu no dia 5 de dezembro de 2016, ou seja, o processo criminal demorou 4 anos. Elise Kitano Matsunaga foi denunciada por homicídio qualificado com 3 qualificadoras e também foi processada e julgada pelo crime de ocultação de cadáver. O júri de Elise Kitano Matsunaga se iniciou no dia 28 de novembro de 2016 e a sentença só foi proferida no dia 5 de dezembro de 2016. A acusação defendia a tese de que a ré deveria ser condenada por homicídio qualificado com incidência de 3 qualificadoras. Vamos lá: motivo torpe, vingança e também a questão do dinheiro e meio cruel, pois a vítima ainda estava viva quando houve o esquartejamento, isso na visão do promotor, e também por meio que dificultasse a defesa de Marcos, tendo em vista que o tiro foi dado a praticamente a queima-roupa. Além disso, também pugnava a acusação pela condenação no crime de destruição e ocultação de cadáver. Já a defesa de Elise sustentava que o homicídio se deu em defesa da ré, que diante de contexto que aconteceu, ela se sentiu ameaçada por Marcos e agiu antes dele, razão pela qual não havia sentido a qualificadora de motivo torpe, bem como a vítima Elise
só foi esquartejar o marido após a morte dele, o que levava ao descabimento de eventualmente ter a acusação da qualificadora de meio cruel. No dia 5 de dezembro de 2012, guarde bem essa data, uma data importante, Elise Kitano Matsunaga foi condenada criminalmente. A ação da Elise Araújo Kitano Matsunaga, com qualificação nos autos, combinado com o artigo 69 do curso material e com o artigo 61, inciso 2º, a linha E, enfim, do Código Penal, 18 anos e 9 meses de reclusão, com o princípio de cumprimento do regime fechado, como incluso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, emprego de recurso impossibilitante à defesa da vítima, do Código Penal. E há 1 ano, 2 meses e 1 dia de reclusão, com o cumprimento inicial do regime fechado e a 11 dias multa no menor patamar unitário, por infração ao artigo 211 do Código Penal, destruição e imputação do cadáver do ofendido. Quanto ao recurso em liberdade, em caso desse jaez, homicídio consumado e qualificado, além de destruição e imputação do cadáver da vítima, o encarceramento provisório se faz imprescindível para a segurança da ordem pública. Aliás, a gravidade do irrogado emerge da própria Constituição Federal, com hediondez e assim insubstituível, inclusive, de fiança, conforme artigos 1º, inciso 1º e 2º da Lei 8.032/90. É isso. Vai vendo. Após a prolação da sentença, a defesa de Elise manifestou interesse em recorrer sob o argumento de que a dosimetria da pena, o que é a dosimetria? É o tamanho da pena, teria sido equivocado, tendo o juiz elevado demais a pena, não estando esse quantum, esse volume de pena, de acordo com a vontade dos jurados. Esse foi o posicionamento da defesa ao fazer o recurso para o tribunal. No dia 25 de abril de 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo Criminal analisou o recurso interposto tanto pela acusação quanto pela defesa de Elise. E por decisão unânime, o quantum de pena estabelecido no julgamento foi mantido exatamente como o juiz de primeira instância concedeu. Elise Matsunaga cumpriu rigorosamente a pena, foi solta e mostrou-se arrependida. Infelizmente não posso consertar o que passou, o erro que cometi. Estou tendo uma segunda chance, infelizmente o Marcos não. Ela diz que tem certeza que Marcos, seu ex-marido, já a perdoou. Eu acredito na espiritualidade, que ele já tenha me perdoado, muito feliz mesmo de ter vencido essa etapa. Bom, se esse filme, eu não assisti o filme, mas se o filme limpou a imagem pública ou se transformou ela em vítima, não é. Então, existem três dados que mostram pelo menos 3 dados que mostram a extrema frieza dela, que não constam do filme. Então, um dos dados, isso me disseram que não consta, talvez até conste, mas me disseram que não consta. Um dos dados é que ela comprou uma Makita no Rio Grande do Sul, na véspera do crime. Mas por que comprou a Makita? Para fazer o que com a Makita? Serrar o quê? Não, mas essa Makita não foi usada no esquartejamento, porque faz barulho. Então, não foi usado, mas, enfim, mas comprou. No Rio Grande do Sul, não em São Paulo. Ela comprou lá, então transportou de avião. Quer dizer, é uma pergunta que ficou depois, quando o juiz perguntou, mas por que a senhora comprou essa Makita no Rio Grande do Sul? Não é? Ela disse que era para dar de presente para o marido, mas ela estava na véspera do assassinato do marido. Vai dar algo de presente, e já vinha falando que estava brigada com ele, etc., ele vai levar um presente. Mas para que a Makita? Para abrir caixas de vinho. Então, essa é a primeira que não está no filme. A segunda, depois que ela deu um só tiro certeiro e matou o marido, ela trocou o cano do revólver. Isso também não consta. Trocou para dissimular, logo em seguida. E terceiro que me chamou muito a atenção, pela psiquiatria forense, porque eu estava a procurar a frieza afetiva, foi
um fato extremamente, que eu diria, que mostra essa frieza afetiva. Mais um fato. Ela, depois que ela esquartejou e não está no filme, depois que ela esquartejou o corpo, ela pôs em malas, pôs no porta-mala do carro e foi se desfazer dos pedaços do corpo numa estrada, numa periferia de São Paulo. E ela foi pega por um guarda, por um policial militar. Isso também não consta. E quando o policial, ela estava com o carro com a vítima esquartejada. Quando ela foi pega pelo policial militar por excesso de velocidade, esse guarda, esse policial que ele foi entrevistado, até a pergunta que foi feita para ele: "Mas o senhor não notou nada de diferente? Determinada fisionomia?" Absolutamente nada. Agora eu pergunto para quem está assistindo, digamos que um de vocês passe pela alfândega com o celular que não podia comprar, ou tomou uma cerveja e tem uma cerveja no carro e entra num funil, né? O corpo, nessas horas das pessoas normais, eles entram como se fosse uma orquestra de hormônios, de tensões. E isso fica fácil para as pessoas notarem que algo está errado. E ela foi absolutamente gelada. Mas é só isso? Não, tem muito mais. Depois do crime, 2, 3, eu já não me lembro mais, já tem um tempo, mas isso chamou a atenção. Uns 2, 3 dias depois, ela continuou conversando com as pessoas como se nada tivesse acontecido. Exatamente do mesmo jeito. Ela foi pega porque todos esses condutopatas, que é o nome correto, eles são... existe um mito que eles são mais inteligentes, né? Não, isso é mito, porque na verdade eles têm um pouquinho menos de inteligência, eles são limitados, ou é uma inteligência seletiva, e eles cometem erros às vezes banais, às vezes grosseiros, porque a capacidade de crítica deles é muito ruim. Então, ela foi pega por algo banal, mas ela continuou absolutamente como se nada tivesse acontecido, dissimulando com a psicóloga, que ela tinha marcado para ir, dissimulando que não ia, que o marido estava viajando ou algo nesse sentido. Então, o caso dela é esse, e agora está na rua, não é? Olha, eu tenho certeza que agora que você conhece todos os detalhes desse homicídio, eu quero saber a sua opinião, é claro. Bom, vamos lá. Você acha que Elise agiu tomada por violenta emoção e por isso ela se arrependeu depois? Ou você acha que ela premeditou sim a morte do marido com requintes de crueldade? Qual a sua opinião? Me diga uma coisa também, quero saber. Você acha que ela agiu sozinha ou ela contou com a ajuda de alguém que a polícia não conseguiu encontrar? Olha, estou esperando agora os seus comentários. Bom, agora chegou a hora de você dar uma força pra gente e é muito fácil. Se inscreva agora no canal Na Cena do Crime, dá um like, ativa o sininho de notificação. Olha, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa história com todo mundo que você conhece e sabe que gosta de consumir no YouTube True Crimes.